Que a graça e a paz do nosso Deus esteja presente no nosso meio, amém? Eu tenho feito algumas visitas estes dias, e eu estou vendo aqui nossa irmã Ana Maria, o Ageu está ali atrás. Visitei eles, uma visita muito boa. Visitei também um casal de argentinos que eu não estou vendo aqui, mas eles já se mudaram, estão morando aqui bem pertinho de mim, nessa rua sem saída, que fica logo acima dessa rua aqui, do outro lado, né? Casa 57. Se quiser fazer uma visita a eles, é interessante, né? Casal de argentinos que está nos assistindo conosco. Visitei também a irmã que é diaconisa aqui, a irmã Arlete. Arlete também visitei na quinta-feira. E só não estou visitando mais porque eu preciso do telefone daqueles que querem uma visita, né? Para a gente marcar o dia, o horário, tá bom? É muito importante. Eu olho assim para vocês. Agora estou enxergando melhor, viu? Eu estava com óculos, eu estava enxergando tudo amarelo. A minha esposa, eu pensei que ela estava doente. O Nicolas também, mas aí eu disse, eu tenho que trocar esse óculos. Aí troquei, agora é novo. Então estou enxergando melhor agora. Eu olho para vocês assim, e vocês acreditam que eu já percebo quem está na igreja faltando aqui? Eu já consigo perceber algumas pessoas que estão faltando aqui. Alguns eu sei que foram talvez acompanhar o grupo Adorai, né, que está se apresentando em outra igreja hoje. Alguns talvez estejam doentes, outros talvez foi assistir em alguma outra igreja, mas a igreja, vocês já notaram que a igreja de Nova Iguaçu, se saírem 30 pessoas no sábado, a igreja continua lotada? Amém. Continua cheia, né? Eu quero aproveitar para pedir um diácono ou diaconisa aí, com muito jeito, dê uma saída aqui, uma busca, que não tem recreio não, viu? A igreja não pode ter recreio não. Dá uma olhada aqui e vai trazendo para mim. Eu já percebi alguns saírem, entrarem aqui, talvez foi no banheiro, mas essa é a hora da gente parar e ouvir a palavra de Deus, tá bom? Romélia, nos ajuda aí, Romélia. Queridos, eu queria presentear as visitas. Quem é visita que está em nosso meio, por favor, fique em pé. As visitas. Visitas não adventistas. Não fiquem com medo não, pode levar, eu quero dar um presente para você. É uma lembrançazinha. Em vez de você assistir lá, ficar ouvindo algumas coisas que não devem, vocês vão ter uma mensagem. Me ajuda aqui, Ana. Fiquem em pé, por favor. Os que não são adventistas batizados, fiquem em pé. Você vai ganhar um brindezinho aqui. Irmão Ciro, me ajuda aqui. E quem também é visita, eu espero que dê, né? Tem 25 aí. Quem é visita de outra igreja adventista que está conosco, fique em pé. Se você por acaso tiver essa lembrança que eu estou entregando, você já dedica a outra pessoa, alguém aí, algum amigo da rua, do seu trabalho. Na voz do Cid Moreira, uma mensagem toda especial da Bíblia aí para vocês. Dá o seu telefone, que convém. Aí, irmão Ciro, irmão Naildo, estou esperando você se levantar para entregar. E eu gostaria de também entregar uma lembrança aqui para uma equipe. Claro que não dá para todos. Hoje é o sábado missionário, como disse o Eduardo. Obrigado. Sobrou, né? Se sobrou, eu vou dar para o Juvenis. Se o Juvenis
responderem algumas coisas que Giovanni preparou ali, algumas perguntas que eu vou falar aqui durante o sermão, vocês vão anotando, viu? Ok. Eu queria chamar aqui algumas pessoas. A Deise, por favor, Deise, rapidinho aqui. O irmão Elias Araújo. O nosso líder aqui da área missionária da igreja. Queria chamar também aqui cadê o irmão Josemar? Josemar. Está por aí, né? Mariluce. Vem cá, Mariluce. E mais um. A irmã Teresa, vem cá, irmã Teresa. Sim. E o Avelino. Eu acho que está isso. O Avelino, não sei se está no grupo, mas eu chamei pelo motivo. Está certo. Queridos, eu queria presentear ao nosso líder missionário aqui com esse livro Evangelismo Pessoal. É um livro muito bom do pastor Paulo Godinho, Descobrindo o Poder do Evangelismo Pessoal. Ele não tem, então está aqui. Que Deus te abençoe. Leia, viu? Eu quero dar para o meu amigo aqui, Avelino, o livro de Russell Barry, Como Reavivar a Igreja do século XXI. Se já tiver, já pode dar de presente para outra pessoa. Esse é um dos melhores livros sobre pequeno grupo que existe. Russell Barry, fantástico. Eu já li umas 3 vezes esse livro aí. Quero também dedicar para a irmã Daisy o livro que ela gosta muito de pequeno grupo. Ela vai no meu pequeno grupo lá na Viga, o nosso pequeno grupo lá na Giza. Cadê Giza? E vai nos outros também, mas perto da casa dele. Deus te abençoe. Um beijo. Quero presentear aqui o irmão Josimar, né? Uma igreja positiva em um mundo negativo. Como desenvolver e aperfeiçoar a liderança em cada experiência de sua igreja, do pastor Jonas Arraes. Muito bom. Leia, viu? Leia e se capacite cada dia mais. Quero presentear aqui, isso aqui para o meu amigo aqui. Eu acredito que ele já tenha, né? Mas ele pode presentear, está selado ainda, está novo. Ao meu amigo, o nosso ancião Elias Araújo. Deus te abençoe, viu? E para a irmã Teresa, Pequenos Grupos, Teoria e Prática, do jornalista Heron Santana, da União Nordeste Brasileira. Muito bom esse livro. Leia, viu? Se já tiver, pode presentear outro. Que Deus abençoe esse aqui. E vamos dar uma saudação para eles? Deus abençoe. Eu trouxe aqui e quis presentear, irmãos, porque os pequenos grupos estão bombando, como diz a irmã Maria Lúcia, né? Está mesmo, viu? O pequeno grupo está fazendo a diferença. E se você deseja participar do pequeno grupo, procure essa equipe que eles vão indicar um perto da sua casa, viu? Já estou sabendo que tem um lá em Mesquita, tem pequeno grupo lá na Viga, tem lá onde o Elias Araújo mora, em tudo quanto é lugar aqui ao redor, na região da Igreja Central de Nova Iguaçu, nós temos pequenos grupos. Se encaixe num dele. O meu, já tivemos a 3ª reunião, e olha, da segunda, essas 2 últimas, tivemos a presença até de pastor. E ele está animado, né, Gisele? Ele disse que vai continuar assistindo conosco. Está uma bênção, irmãos. Do bairro da Viga e na casa da Giza, da irmã Graça. Cadê a irmã Graça? Está por aí, né? São as anfitriões aí desse pequeno grupo.
Ok, vamos à mensagem. Graças a Deus nós estamos num bom momento aqui. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 28. Gênesis 1, 28. Deixa eu só explicar aqui para vocês, antes de nós lermos. Nossa jornada espiritual, ela não terminou, viu, irmãos? Terminou no papel aqui, mas ela continua. A ideia da Associação da Divisão Sul-Americana é que você, olha, essa aqui mesmo é a minha. Eu fiz hoje de manhã, todo dia aqui, tem amanhã também, e depois você vai continuar aqui, ó, marcando, tá vendo? Na sua jornada espiritual aqui, ok? Então não deixe de fazer. Dizem que ela já está em aplicativo, né? De Jeremias. Não está assim no papel, mas está no aplicativo de Jeremias. Quem tiver pode repassar para aqueles que não têm, né? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos com a Tua palavra aberta. Abre também o nosso coração, nossa mente a compreendê-la, e que saímos daqui, ó Deus, melhores do que quando entramos, em nome de Jesus. Amém. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aqui, irmãos, está a primeira conversa de Deus sobre multiplicação. Eu quero me ater aqui à palavra multiplicação. Ok? Muitas coisas nós aprendemos nesse versículo, né? Nesse simples verso, sobre a criação de Deus e o domínio que Ele tem sobre tudo que criou. Mas eu quero que vocês atentem comigo para a palavra multiplicação. Eu vou pregar sobre isso hoje. E eu quero usar só a Bíblia. Não estou usando aqui papel. Deus disse: multiplicai-vos. Como é que os seres vivos se multiplicam? Através de quê? Das relações sexuais. Ok? Os animais, tanto do reino animal quanto do reino hominal, o reino do homem, se multiplica tudo em relações sexuais. E Deus deu essa ordem aqui no momento que Adão e Eva não tinham nem pecado: crescer e multiplicar. Eu não sei que momento da história, se eles nunca tivessem pecado, eles iam se multiplicar. Não sei, não me pergunte, são mistérios de Deus. Mas Deus criou o homem e a mulher para o quê? Multiplicação. Tem mulheres que têm 12, 19 filhos, eu já vi. Mas tem umas que só tem um, né? Tem umas que se contentam só com um. Mas Deus criou, e é uma necessidade inerente da mulher, né? Da sua fisiologia, de ser mãe, de ter filhos, de gerar filhos, nem que seja um. Isso é natural dela. Deus nos criou para a multiplicação. Alguns animais se multiplicam também de forma assim assustadora, né? O caso do camundongo, o caso da porca, o coelho. Tem filhotes assim de monte, né? Já outros passam 15 meses, se eu não me engano, a elefanta, para ter um bebê, né? Que já vem enorme. As baleias também não se multiplicam assim com muita facilidade. No reino vegetal, a multiplicação é através das folhas, né? Flores, aliás, desculpa. Das flores.
e depende de outros animais para isso, né? Eu fiquei assim interessado, que mora ali naquela região ali perto do Paraguai, Foz do Iguaçu. Quem já visitou Foz do Iguaçu, tem uns bichinhos que ficam ali, quatis, né? Quatis. Tem um tipo de árvore aqui na floresta tropical da Mata Atlântica, que ela só nasce se passar pelo intestino do tal do quati. Se você acabar com o quati, essa árvore deixa de existir. Que coisa interessante, né? A criação de Deus. Mas a ordem de Deus é essa: multiplicai-vos. Agora vá para Gênesis 17, verso 2, 6 e 20. Gênesis 17, verso 2, depois o 6 e o 20. A conversa que Deus teve com Abraão, e ele disse assim: e porém o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Verso 6: e te farei frutificar grandissimamente. Repete aqui a palavra grandissimamente. E te farei nações, e reis sairão de ti. Verso 20: e quanto a Ismael, também te tenho abençoado. Ouvindo, eis aqui o tenho abençoado, e falou-ei frutificar, e falou-ei multiplicar grandissimamente. Olha a palavra segundo grandissimamente aqui novamente. E 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Todos nós conhecemos a história de Abraão. Abraão teve um filho com a escrava e teve um filho com a livre. O filho da escrava se chamou Ismael, e foi o filho de Agar com Abraão. Foi um filho nascido em pecado. O outro foi Isaac, que era o filho da promessa, o filho da livre de Sara. De ambos, Deus disse que faria deles uma grande nação. Só eram dois filhos, e Deus já estava prevendo de maneira grandiosa o que iria acontecer no futuro, que eles gerariam príncipes e nações. Ismael, vocês sabem que todas aquelas nações edomitas, os amalequitas, vieram dele, né? E muitas outras muitas nem existem mais, outras foram acopladas em outras modernas de hoje, como o caso dos árabes, né? E os descendentes de Isaac foram as tribos de Israel, as 12 tribos, que foi Isacar, Zebulon, Naftali e Benjamim e outras mais. Mas deles vieram grandes nações e reinos e povos. Ou seja, a multiplicação com Deus é sempre algo extraordinário, irmãos, algo grandioso, como ele repete aqui 3 vezes em textos diferentes: grandissimamente. Você previa que um dia iria casar com a mulher que você está agora e teria filhos com ela? Você previa? Não? Você sabia? Quando eu comecei a orar a Deus para casar com Nilvane, ela só tinha 12 anos e eu tinha 16. Mas eu não previa que ia casar com Nilvane, mas acabou que não é destino não, viu, irmãos? Providência de Deus foi conduzindo, e geramos 3 filhos. Esses 3 filhos não deram filho para a gente, né? O Mazé está com 26. Mas eu tenho certeza que Deus vai gerar filhos desses meus filhos. A igreja adventista dos primórdios só tinha poucos membros, pouquíssimos. Quem imaginaria? A irmã White, claro, ela teve visão do que ia acontecer no futuro, né? E ela viu o futuro porque era profetisa. Mas José Bentes, Guilherme Miller, ele tinha noção do que ia acontecer com a igreja que passou pelo desapontamento? Não tinha.
E olha o que nós somos hoje, uma igreja grandiosa, uma igreja que nós não podemos falar que é mais um pequeno povo muito feliz, porque a igreja visível é uma coisa, a igreja invisível é muito maior do que a visível. Ou seja, algo extraordinário, irmãos, é algo que extrapola o possível e entra no terreno do impossível, porque nosso Deus é o Deus do impossível. Vamos agora lá para o livro, vamos sair do Velho Testamento e ir lá para o Novo Testamento, o livro de Atos, capítulo 1, versículo 12 a 14. Atos 1, capítulo 1 de Atos, versos 12 e depois 12, 13 e 14. Vamos ler. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas filho de Tiago. E todos esses perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aqui, irmãos, nós vemos o primeiro pequeno grupo que Jesus formou. O primeiro pequeno grupo dele foram quantos? 12 homens. Claro que tinha os agregados, né? Que eram as mulheres que também assistiam. Só que as mulheres, infelizmente, naquela época não se falavam. Mas Jesus veio mudar isso, né? E aqui ele cita também as mulheres. Mas eram 12 discípulos. E esses discípulos de Jesus, irmãos, era a escola deles. Onde Jesus ia, eles estavam juntos. Era um pequeno grupo que estavam sempre aprendendo, sempre sendo discipulados por Cristo. Eles estavam ali sempre sendo capacitados por Jesus. Ou seja, desse pequeno grupo, irmãos, que depois se tornou em 120, quando receberam Pentecostes, lá no cenáculo, no capítulo 2 do livro de Atos, eles saíram a pregar e começaram a se multiplicar. E sabe qual foi a primeira multiplicação, irmãos, que houve? Vamos ver o que está lá no capítulo 2, versículo 41. Aqui começa a primeira multiplicação que saiu desse pequeno grupo aqui, de 12 de Jesus. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase quantos? 3.000 almas. Quase 3.000. Creio que eles estavam ali depois que receberam o poder do Espírito Santo. Eles se sentiam na obrigação de sair, de se multiplicar, porque Deus criou o homem para a multiplicação, como eu falei para vocês no início. 3.000 conversos, irmãos, em apenas uma pregação. Ou seja, se a gente fosse dividir, claro que ali foi uma pregação de Pedro, mas tinha a ajuda de toda aquela equipe, viu? Ninguém estava trabalhando ali sozinho. Pedro apenas era o porta-voz. E a gente estamos estudando sobre Pedro na lição, né? Ele foi o porta-voz porque ele era impulsivo e ele era líder. E um líder gosta de estar pregando, se desenvolvendo, e os discípulos confiavam em Pedro. E lá estava Pedro pregando e os discípulos, os demais, todos eles trazendo o povo, e ali naquela pregação 3.000 se converteram. Se fôssemos dividir pelos discípulos, 12, ou seja, 3.000 dividido por 12, irmãos, daria quanto? Quem é bom de matemática aí?
Cerca de quanto? 250. Cada um. É como se, Eduardo, cada um do pequeno grupo de Jesus dissesse assim: eu vou formar uma igreja do tamanho de Nova Iguaçu. Já pensou? Saísse, não, essa igreja agora aqui, ó, toda está salva em Cristo Jesus, amém? Que coisa fantástica, irmãos, maravilhosa. Mas não para por aí. E foi aumentando mais. Capítulo 4, versículo, só passe uma página aí. Capítulo 4, versículo 4. Diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. E o número desses homens chegou a quase quantos? 5.000. Aqui já é outra investida missionária. E agora não são mais 3.000, são 3.000 mais quanto? 5.000. 8.000. Está aumentando. Para vocês verem o poder do Espírito Santo na vida daqueles homens. Mas cresceu mais. Capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. Vocês já estão notando que o livro de Atos é um livro missionário, né? De crescimento de igreja. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Aqui já não fala mais em números, porque eles já se perderam aí. Eles não conseguiam mais contar. E aqui já começa a colocar também as mulheres. Crescia cada vez mais o número de homens e o número de mulheres. Mas não parou por aí, irmãos. Capítulo 12, versículo 24. Capítulo 12, versículo 24 de Atos. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Está vendo? A multiplicação continua. Agora, irmãos, vamos sair daquele momento ali de Atos e vamos lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. Apocalipse 7, versículo 4. Nós estamos abrangendo toda a Bíblia aqui. Agora João estava na ilha de Patmos recebendo as visões de Deus. E diz assim: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Irmãos, quando você ouve algo, você costuma procurar saber se é verdadeiro? Procura? Ou a primeira conversa que você ouve, você acredita? Aqui diz que João ouviu que o número dos assinalados eram 144.000. Aí eu pergunto: só vai se salvar 144.000? O que vocês acham? Não. Até a própria igreja Testemunho de Jeová, que acredita nisso, né? Eles agora estão começando a mudar de ideia. Eles dizem que agora Deus vai dar uma outra oportunidade, porque só no Brasil tem 2 milhões de Testemunhos de Jeová, mais de 2 milhões. Então não pode se salvar só 144.000. E aqui eu estou falando do povo de Deus. Lembre-se que quando eu estou falando do povo de Deus, eu estou falando da igreja visível e a igreja invisível, ok? Só ouvir é um perigo, irmãos. Tem que ouvir e ver. Ouvir e ver. O apóstolo João pensava que só ia se salvar 144.000. Aí Deus pediu para que ele multiplicasse isso pelo infinito. Olha o versículo 9 do mesmo capítulo, falando aqui sobre a visão dos mártires na glória. Depois dessas coisas, olhei. Aqui ele já não está mais ouvindo, ele viu.
E eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Olha que coisa linda, irmãos. Agora ele não só ouviu, ele viu. E esse é uma multidão que ele não podia o quê? Contar. Uma multidão extraordinária de salvos, irmãos. E aqui diz que era uma multidão imensa. Ou seja, é algo extraordinário. É algo que saiu da área do possível e adentrou a área do impossível. Porque Deus é o Deus do impossível. Alguém aqui está rindo da multiplicação de Deus? Alguém aqui está rindo? Ou está duvidando da multiplicação de Deus? Deus diz: semeia a semente, irmãos, e eu farei multiplicar. Agora, mude uma página só, vamos para Apocalipse 10 e 11. Agora nós vamos sair lá da época de João. Nós começamos em Gênesis, depois fomos para a igreja primitiva, entramos na época de João, do Apocalipse, a igreja que estava ali, crescendo em todo o mundo antigo. E agora vamos para o nosso tempo, a época da irmã White. Diz assim: tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Essa profecia se cumpriu quando, irmãos? No dia 22 de outubro de 1844. O povo recebeu a mensagem, e essa mensagem, quando ele recebeu, era doce como mel, mas depois se tornou amargo. Aqui fala do desapontamento que eles tiveram. Todo tipo de dissidência que vocês possam imaginar, todo tipo de gente que não mais acreditava em Deus, ateus e tudo mais, surgiu desse desapontamento. E religiões foram criadas absurdas naquela época. Diz irmão White que inclusive tinha uma seita que foi criada depois desse desapontamento, pessoas que eles achavam que tinham que ser como bebês, andar como bebês. Agora imagine você, a irmã White passando numa ponte naquela época, com aqueles vestidão, e vem lá um velho barbudo com a chupeta na boca, Gugu Dadá, passando. E isso era o que estava acontecendo, e ela fala isso. As pessoas olhavam aquilo ali e ridicularizavam o Evangelho. E o trabalho de Satanás é esse, querer ridicularizar o Evangelho e fazer a gente ter medo, irmãos, de evangelizar, de sair, de pregar o Evangelho a todo mundo. Eu quero finalizar, irmãos, com o que está lá em Atos, capítulo 9, versículo 31. Eu vou pedir aqui, meus dois amigos, dois textos aqui. Vem cá, Costa. Irmão Naildo, aqui do meu outro lado. Irmão Naildo, procura aí Oséias, capítulo 1, versículo 10. Atos 9, versículo 31. Quero terminar com esse texto, esses dois textos. Oséias 1, versículo 10. Atos 9, 31. Vamos ler primeiro Atos 9, 31. Preste atenção à mensagem de Deus sobre a multiplicação, para a gente fechar aqui. A igreja crescia. A igreja, na verdade, tinha paz por todos a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando e se tornando no Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em números. A igreja estava unida
e por essa unidade a igreja se multiplicava. Mas a igreja, ela, vocês notaram uma coisa aqui, ela para crescer, ela precisa estar o quê? Unida. E precisa estar atuando. A igreja de Nova Iguaçu, irmãos, é uma igreja atuante. Eu posso dizer, a igreja de Nova Iguaçu é uma igreja atuante. E ao ver essa multiplicação de pequenos grupos que está aí, esse envolvimento dos juvenis, dos desbravadores, dos adolescentes, isso me enche de alegria, porque eu vejo que a igreja está trabalhando. Eu sei que é uma igreja militante, é uma igreja que precisa de oração, uma igreja que precisa de cura, é uma igreja que está em constante busca pelo Espírito Santo, mas eu sei também, ó Deus, que é assim, irmãos, que é assim que a gente vence. Às vezes caindo, levantando, e Deus está fazendo essa igreja ser a igreja que é. Um modelo, um exemplo para as outras igrejas. Oséias 1, versículo 10 diz assim: todavia, o número de filhos de Israel, dos filhos de Israel, será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Amém, irmãos. Aí está. A igreja, ela é como areia, é como areia do mar, que não se pode medir e nem se pode contar. Vocês têm dúvida de quantas pessoas vão se salvar? Há um texto na Bíblia, irmãos, que diz, eu não lembro aqui agora, que diz assim: haverá um tempo em que todo aquele que clamar o nome de Deus será salvo. Eu creio que muitos desses são os salvos da 1ª hora. É os salvos que vão se salvar como ladrão da cruz. Naquele momento final, no leito de morte, numa CTI de hospital, ele vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me. No pensamento, e Deus vai salvar. Amém? Por isso, irmãos, que Deus não ia construir uma cidade maravilhosa, com as dimensões da cidade da Nova Jerusalém, que tem cada lado dela 2.500 quilômetros. É como se você pegasse uma linha e marcasse de São Paulo a Fortaleza, é um lado da cidade. Ou seja, quase toda a divisão, quase toda a América do Sul seria a cidade santa. Olha o tamanho dessa cidade. Deus não ia fazer uma cidade com a dimensão dessa para morar 144 mil. Ou seja, os salvos serão como a areia do mar, não se pode medir nem contar. Que Deus maravilhoso. Queridos, há 2 meses eu entreguei para vocês um coraçãozinho desse, para que você colocasse aqui o nome de alguém que você quer ver salvo, algum parente, algum amigo da escola, do trabalho, que você colocasse aqui. E ontem, vocês viram que eu tirei daquele galho, que eu, inclusive quase que eu furei o olho naquele galho. Eu disse: vou tirar daqui, e coloquei um por um ali, ó, ontem à tarde. Enquanto a Marcela estava arrumando aqui, eu estava colocando. Talvez aqui esteja melhor, na cruz, né? Na cruz do Calvário. Porque aqui representa pessoas que precisam ser salvas. Todos aqueles que vocês colocaram naquele sábado que eu preguei aqui, está aqui. Não perdeu-se nenhum. Mas eu sei que hoje também tem pessoas que não teve a oportunidade de colocar aqui o seu nome, o nome de alguém que você quer ver salvo, que faça parte dessa grande multidão. Então eu fiz esses coraçãozinhos, Livone cortou, e eu queria pedir aqui a ajuda do Washington e da Anaína, que você só levante a mão se você ainda não teve esse privilégio de trazer aqui. Eu deixei uns espaçozinhos aqui desse lado, e você colocar rapidamente aí o nome das pessoas que vão, 2 pessoas, 1 pessoa, 5 pessoas, 10 pessoas, não tem problema.
pessoas que você ama, talvez pessoas que um dia já pisaram seus pés, já sentaram nessa igreja, já sentaram nesses bancos e que hoje estão fora. E eu quero que você faça um pacto com Deus nessa manhã de sábado. Deus, eu quero ver esse meu parente, esse meu amigo salvo. Eu quero que ele se salve também. Eu quero que ele faça parte dessa multidão na qual não se pode medir nem contar. E ao colocar esse nome, eu quero que você venha aqui, saia do seu lugar, coloque aqui. Eu espero que dê. Senão você vai colocando ali, apertando aí entre esses coraçõezinhos também, para que a gente encha essa cruz de corações. São pedidos, são pessoas especiais. Eu quero chamar aqui o Leandro. Ele vai cantar uma música, a música final. Enquanto ele estiver cantando, você pode vir aqui e ir colocando os seus corações aqui na cruz. Que Deus te abençoe, que Deus te use, Leandro.
nosso Deus maravilhoso. Olha que coisa linda. Está ficando mais bonito, não está? Eu estava falando para o Eduardo, vamos deixar aí, nesse período e a ideia é não tirar mais daí, só ir completando mais. Aqueles que não tiveram oportunidade ainda de cada sábado, né, colocar o seu coração ali, os seus pedidos. Eu quero aproveitar para pedir a você que traga esses nomes aí, essas pessoas. Sábado que vem, o dia do amigo, um dia todo especial, é o dia do resgate, viu? É o dia próprio, uma programação toda especial que a equipe missionária da igreja está preparando. Vocês vão ver coisas que, nossa, eu não vou nem falar, né? O que está sendo preparado aí para vocês sábado que vem, coisa bonita mesmo. Traga ele para ele se sentir abraçado e resgatado por Jesus, amém? Amém. Os juvenis, quando o irmão Anaildo estiver lá na porta, vocês podem puxar assim um pouquinho para o top dele, que ele tem um negócio para vocês, tá bom? E se não der para todos os juvenis, o Anaildo vai me falar e eu vou trazer outra coisa para vocês, para aqueles que não receberam. Vamos orar então. Querido Jesus, querido Deus, Espírito Santo, que o Senhor, ó Deus, nos cubra com essas bênçãos que vêm do céu. Que ao sairmos daqui, ó Deus, possamos sair cheios, alimentados, cheios do Espírito Santo. Capacite-nos, ó Deus, com coragem, essa coragem que o Senhor deu aos discípulos no passado, que deu à igreja primitiva na época do desapontamento. Ali, enquanto muitos se desanimaram, outros procuraram a verdade, se apegaram a ela e avançaram pela fé. Essa igreja que cresceu e chegou a esse número, ó Deus. Essa igreja que talvez tenha 20 milhões no papel, mas pode ser muito maior do que isso. Essa igreja que um dia, ó Deus, vão adentrar os portais da Nova Jerusalém, da Cidade Santa. Eu quero entregar em Tuas mãos, ó Deus, também esses nomes, essas pessoas que estão nesses corações. São pessoas especiais. São pessoas, ó Deus, que estão fora do caminho do Senhor. São pessoas que estão fora do aprisco. Traz, ó Deus, resgata-os com Teu poder, com Tua graça e Tua misericórdia. Despede-nos, ó Deus, com a Tua paz. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos e também os nossos amigos que estão aí nos assistindo, né? Isso aí depois vai para as redes sociais. Que Deus abençoe a todos.